apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Eu acho muito interessante, irmãos, que a gente lê o texto e nós não prestamos atenção, às vezes, no tempo verbal. Jesus não falou assim, ó, eu não vos conheço. Porque se eu falar assim, ó, eu não conheço, eu estou falando daquele tempo presente. Estou dizendo assim, ó, se chegar alguém aqui e eu perguntar, você conhece? Eu falo assim, não, eu não conheço. Agora, quando eu falo assim, ó, eu nunca conheci, quer dizer que tudo aquilo que eles realizaram, no caso do texto, nada daquilo foi aprovado por Deus. Para pensar, irmãos. Para pensar. É o texto, não sou eu, não estou inventando nada. Jesus falou assim, ó, eu nunca vos conheci. Jesus não falou assim, ó, eu não conheço vocês. Ou seja, eu não sei se aqueles que chegaram em Jesus fizeram aquilo durante 1 ano, 5 anos, 10 anos ou 20 anos. Eu sei que Jesus respondeu assim, ó, eu nunca conheci vocês. Texto forte. Tá? Eu nunca conheci, pode ser algum caso passado que a pessoa fez, chega, mas foi aquele que fez isso. Ah, já ouvi falar, mas eu não conheço. Remonta, sabe, há um tempo mais longe. Não é aquela coisa que fala, não, eu não sei quem é agora. Eu nunca conheci vocês fizeram tudo isso, eu nunca conheci vocês. Tá? Então é coisa que a gente tem que, sabe, atentar para isso. Beleza? Podemos ir para os Salmos então? Para fechar os poéticos. Livro dos Salmos, né? Talvez o livro mais lido, né? De toda a Bíblia, né? Todos nós gostamos dos Salmos, né? Porque os Salmos, eles falam grandemente com a nossa alma, né? Porque Salmo, tem Salmo que atende todas as nossas necessidades, ansiedade, preocupação, desespero, luta, morte, alegria. Então é natural que eles falam muito com a gente, né? O Salmo, né, ou o Saltério, ele é considerado o inário do Antigo Testamento. Muitos dos Salmos, eles não eram lidos, eles eram cantados. Tá? Então é uma coleção de 5 livros. Eu acho que na nossa Bíblia, nas Bíblias de estudo, geralmente na introdução está lá, né? Livro 1, Salmo do 1 ao 41, livro 2, tá? Mas nos 150 Salmos não vai ter essa divisão. Ele é uma coleção de 5 livros. No final de cada livro há uma doxologia. A palavra doxologia quer dizer glória. Tá? É uma expressão solene de louvor a Deus. O Salmo 150, que é o último salmo, ele é uma doxologia que encerra a coleção como um todo. Então, se os irmãos verem o Salmo 150, os irmãos vão ver lá que é uma convocação, né? Todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Tá? Então, louvor. Tá? Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Salmo 150, versículo 6. Então, os salmos, ele era considerado o inário do Antigo Testamento. Tá? O nome Salmos, ele vem do grego psalmoi, né, derivado da palavra psalmo, que significa dedilhar, aludindo a um instrumento de cordas. Em hebraico, o livro recebe o nome de Tehillim, que significa cântico de louvor. Essa é a divisão dos 150 salmos. O livro 1, ele vai do Salmo 1 ao Salmo 41. O livro 2 vai do Salmo 42 ao Salmo 72. O livro 3 vai do Salmo 73 ao 89. O livro 4 vai do Salmo 90 ao Salmo 106. E o livro 5 vai do Salmo 107 até o Salmo 150. É possível dizer que, em termos gerais, o livro 1 contém principalmente salmos pessoais, o livro 2 e 3 principalmente salmos nacionais, relacionados com o coro do templo, e os livros 4 e 5 eram salmos para uso no culto público. Tá? Então havia essa divisão. Agora, por que 5? 5 livros. Porque nessa divisão de 5 livros, o Salmo, por exemplo, o livro 1. O livro 1 é do Salmo 1 até o Salmo 41. Então ele tem quantos salmos? 41. A maioria é a autoria de Davi. O nome de Deus que é usado lá é Jeová. O
os temas importantes no Salmo 1 ao Salmo 41. O ser humano, a criação. Então, por que é 5? Porque cada um desses 5 livros remonta aos 5 livros do Pentateuco. Então, o livro 1, que vai do Salmo 1 ao Salmo 41, os temas dele, principalmente ser humano, criação, remonta a Gênesis, porque é em Gênesis que tem a criação. O livro 2, que vai do Salmo 42 ao 72, a maioria deles é de autoria de Davi e dos filhos de Corá. O nome de Deus lá usado, no original, né? No nosso é tudo Deus. O nome no original é Elohim que aparece. Se você vê do Salmo 42 ao 72, o tema principal é livramento, redenção, que lembra Êxodo. Salmo 46, por exemplo, né? Um dos mais conhecidos. Como é que começa o Salmo 46? Esse é bem conhecido, hein, irmão? Salmos 46. O Senhor é o nosso socorro, fortaleza, bem presente na hora da angústia, né? Bem presente na tribulação. Isso, tá? O livro 3 são 17 salmos, que ele vai de 73 ao 89. A maioria deles é de Asaf, tá? Lá o nome Elohim é o que aparece. Se você vê, por exemplo, o Salmo 73, que eu acho que é um dos mais conhecidos, né? O Salmo de Asaf, que ele fala assim: quando eu vi a prosperidade do ímpio, eu quase me desviei dos caminhos. Aí ele fala assim, porém, quando eu entrei no templo e vi o que Deus iria fazer, então, se fala de templo, fala de adoração, fala de santuário. E se fala de adoração, lembra Levítico. O livro 4, que vai do Salmo 90 até o Salmo 106, a maioria deles é de anônimos. Você vai ver lá, não tem um autor. Tá? O nome que aparece lá é Jeová, e fala muito de deserto e de caminhos de Deus. Lembra Números, porque Números é o livro que narra a peregrinação de Israel pelo deserto. E o livro 5, que vai do Salmo 107 até o Salmo 150, é o maior livro, né? São 44 salmos. A maioria é de Davi, mas também tem anônimos. O nome que aparece é Jeová. E o tema principal é a palavra de Deus e seu louvor. O Salmo 119, por exemplo, que é o maior salmo, né, da Bíblia, né? Ele fala da palavra, da palavra, da palavra, da palavra. Lembra Deuteronômio. Tá? Então essa divisão de 5 livros, ela não é por acaso. Tá? Ela remonta aos livros do Pentateuco, da lei. Bom? Então vamos lá. Livro 1. Somente os salmos 1, 2, 10 e 33 não são de Davi. Então de 41 salmos, só 4 não é de Davi. O resto é tudo salmo de Davi. O livro 2 são 31 salmos. 7 são dos filhos de Corá, 1 de Asaf, que é o Salmo 50, 8 de Davi e 1 de Salomão, Salmo 72. O livro 3 são 11 salmos de Asaf, a maioria, né? O Salmo 88 é de Emã, o 89 de Etan, tá? Segundo 1 Crônicas, Emã dirigiu o primeiro coro do templo, Asaf o segundo e Etan o terceiro. Tá? Então, esses salmos aqui eram muito falando do templo, né? O livro 4, todos, com exceção de 3, o Salmo 90, o Salmo 101 e o Salmo 103, são anônimos. Então, dos 17 salmos, só o 90, o 101 e o 103 têm autoria. O Salmo 90, por exemplo, é Salmo de Moisés. Foi Moisés que escreveu. E o livro 5, são 44 salmos, o 108, 109, 110 e do 138 ao 145 são de Davi. Os salmos 112 e 133 também são atribuídos a Davi. E do 120 ao 134 são salmos conhecidos como Salmo dos Degraus.
ou salmos de romagem, ou salmos de subida, tá? Esses salmos aqui, de onde tem bastante conhecido, né? O 120, o 121, o 125, o 126, eles eram salmos. Por que chama cânticos de romagem? Porque quando o povo de Israel tinha que ir para Jerusalém para realizar as festas, Páscoa, Pentecostes, tabernáculos, eles iam caminhando, né, e iam cantando esses salmos aqui. E como Jerusalém ficava numa área alta, era subida. Por isso que chama cântico dos degraus, porque sempre era subindo. Tá? A importância dos salmos é tão grande que os reformadores eles tinham um grande apreço. Né? Lutero dizia o seguinte: Salmos é uma Bíblia em miniatura. Calvino falou o seguinte, que os Salmos é a anatomia de todas as partes da alma. O Johannes Arndt diz assim: o que o coração é para o homem, os Salmos são para a Bíblia. Então os livros de Salmos realmente, você pode ver que quando você está num aperto, você vai para onde? No Salmo. Ah, o pastor vai te dar uma oportunidade, você não estava preparado, aí você vai aonde? No Salmo. Salmo nos socorre até nisso, né? Agora, irmãos, além dos Salmos estarem divididos em 5 livros, eles são divididos também em tipos. Tá? Então você tem Salmo de sabedoria, Salmo primeiro, né? Bem-aventurado que não anda no caminho do ímpio, nem se assenta com os escarnecedores, nem toma conselho dos escarnecedores, tudo mais. O Salmo primeiro, ele é chamado de Salmo de sabedoria, porque ele está dando o quê? Uma orientação de auxílio e discernimento moral. Então, o Salmo de sabedoria. Existem também os salmos reais ou messiânicos. O Salmo número 2, né? Talvez é o mais conhecido ali, tratam da esperança judaica de um rei, de um Messias. Existem também salmos de lamentações, trazem à memória juízos e desastres, né? Então você tem salmos que eram cantados falando dos juízos de Deus. Salmo de penitência revela a nossa condição de pecador e nos leva ao arrependimento. Conhece disso? Salmo 51 de Davi, né? Quando ele pecou com Betseba, né? A palavra penitenciária vem daqui, ó. Qual que é a ideia de uma penitenciária? É que aquele que está lá enclausurado, ele reconheça a sua condição, por que ele está ali, por que ele chegou ali, e causasse nele um arrependimento. Infelizmente sabe que não acontece, né? Na maioria dos casos não acontece. Então a penitência, os salmos de penitência, eles revelavam o quê? A nossa condição, né, de pecadores, quem nós somos, né? Salmos de louvor e ação de graça exaltam a Deus por quem Ele é e pelo que Ele faz. Tá? O Salmo 46, por exemplo, né? O Salmo 91, são salmos de louvor e ação de graça. Salmos litúrgicos eram invocados em ocasiões e festas religiosas em Jerusalém. Então, os salmos que nós vimos, os cânticos dos degraus, tá? Eles eram salmos que eram lidos nas festas. Tá? Salmos imprecatórios. O que é salmos imprecatórios? São apelos a Deus para que se faça justiça contra o inimigo. Tá? Então, são aqueles salmos que a gente lê pedindo a Deus que faça justiça contra alguém que está nos perseguindo, né? Então você veja que os salmos eles abrangem vários temas, vários assuntos, né? E é importante a gente saber por que ele foi escrito, qual o propósito dele, tá? Para que a gente não fique assustado, né? Por exemplo, falar isso aqui, né? Quer dizer que existe salmo onde eu apelo para Deus para ele fazer justiça contra o meu inimigo que está na frente. Sim, tem. Tá? Aqui, ó. Meu vizinho. Eu sei botar assim. Eu salmo para o vizinho. A teologia de salmos
louvor em 3 aspectos. O que é louvar a Deus? Com o coração, com a alma e com o entendimento. Tá? Então, louvar a Deus, irmãos, eu sempre digo que louvor não é a mesma coisa que música. Ah, meu Deus. Não é, irmãos. Música é uma coisa, louvor é outra. Vou dar um exemplo, vocês vão pegar fácil. Daqui 3 semanas, vocês vão estar concluindo o curso, não vão? Eu vou chegar para o pastor Elias e falar assim: pastor, fechou lá o núcleo lá, fechamos lá, concluímos o básico e todos os alunos passaram com louvor. Entendeu? Todos passaram com louvor. Não tem nada a ver com música. Tá? Música é uma coisa, né? Louvor, irmãos, por exemplo, se eu fizer vamos supor que eu estou numa oração e aquela oração você se alegra, você chega: Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Eu estou louvando a Deus. Não acabei de dar um exemplo? Os irmãos concluíram o curso com louvor. Então, se eu chego e falo: Senhor, Tu és o Deus grandioso, altíssimo, misericordioso, bondoso, eu estou louvando a Deus, sem estar cantando. Tá? Então, louvor é com o coração, com a alma e com o entendimento. Não estou dizendo, irmãos, que é errado usar a palavra louvor no momento dos cânticos. Não estou dizendo isso, tá? Desde que a gente entenda o significado. Tá? Por exemplo, na igreja presbiteriana, na hora dos louvores, nós chamamos de momento dos cânticos contemporâneos. Porque aí é um conjunto que vai lá e vai tocar, alguém vai cantar, são os cânticos. Tá? A importância do louvor. Por que tem que louvar? Para bem dizer, para glorificar e dar graças a Deus. Tá? Então tem um propósito o louvor. Ele precisa ter um propósito. Por isso que eu digo, nem toda música que é cantada na igreja está cumprindo esse aspecto aqui. Ó. Você pode ver, tem muitos cânticos que são antropocêntricos. Levantam o homem, mas não falam nada de Deus. Aí você fala assim: peraí, que parte que esse louvor está exaltando a Deus? Tá? Agora, como que eu posso louvar? Como louvar? Com palavras, mentalmente, com instrumentos musicais, com testemunhos e principalmente com a nossa vida. Então, por exemplo, quando você tem uma vida de testemunho, Deus está sendo louvado através da sua vida. A pessoa olha para você e fala: conheci o Renato, né? Era macumbeiro, espírita, agora ele é crente, né? Porque não adianta nada ficar com a Bíblia embaixo do braço e continuar do mesmo jeito. A pessoa olha e fala assim: vai para a igreja, mas continua do mesmo jeito. Agora, eu não sei se eu já contei para vocês, quando eu me converti, eu trabalhei com um amigo meu, nós trabalhamos numa empresa, e aí ele conseguiu um estágio nos Estados Unidos, e ele ficou lá uns 4 meses fazendo estágio, e aí nós não subimos mais. E aí quando ele retornou, eu estava numa outra empresa, e ele veio trabalhar nessa empresa, só que eu trabalhava à noite e ele de dia, então dificilmente a gente batia, se cruzava. Até que um dia eu precisei ficar para uma reunião, e aí eu encontrei ele, o nome dele é Rogério. E aí eu encontrei ele, eu era novo convertido. Aí quando ele me viu, a gente se abraçou, tudo, ele olhou para mim e falou assim: você está diferente. Aquilo me deu uma alegria. Ele falou: mas você está diferente. Eu falei: o que você estou diferente? Não sei, você está diferente. Aí eu contei para ele, você sabe o que é? Que eu me converti, eu aceitei Jesus. Aquilo me trouxe uma alegria tão grande, porque ele viu algo, eu não sei o que ele viu, tá? Mas aquilo me trouxe uma alegria naquele momento, porque eu falei: realmente, então estou me regenerando, né? Porque nós dois éramos 2 tranqueiras, e ele falar aquilo para mim,
Tá? Então, a gente louva de várias maneiras, não só quando estou cantando, mas quando estou lendo a Bíblia, quando estou orando, pelo testemunho, quando eu trabalho lá, quando estou trabalhando e o meu trabalho expressa a figura de Deus, a pessoa de Deus, tudo isso é louvor. Tá? O foco principal para louvar a Deus. Os judeus, assim como nós louvamos ao Senhor porque a nossa vida ela está baseada num foco principal, que é o quê? A esperança. A esperança. Por isso que os salmos falam muito com todos nós. Por quê? Porque nós temos esperança na misericórdia, esperança na vida, esperança na morte, esperança no futuro, esperança na fé, esperança na palavra, esperança na salvação, esperança na glória, esperança na coroa de justiça. Tá? Então os salmos eles vêm com esse pacote todo. Tá? Por fim, louvamos a Deus pelos seus atributos, pois são por esses atributos que podemos contemplar todas essas esperanças que nós vimos aqui. Né? Quais são os atributos de Deus? A onipresença, a onipotência, a onisciência, a sua transcendência, a sua eternidade, a sua imutabilidade, a sua santidade, bondade, amor, misericórdia, compaixão, paciência, justiça e fidelidade. Então, quando a gente louva a Deus também pelos atributos, lembra quando eu ensinei para vocês? Esses 3 atributos aqui, ó, onipresença, onipotência e onisciência, são os 3 atributos clássicos, né? Se você perguntar para qualquer irmãozinho, ele vai responder: ó, Deus é onipotente, é onipresente e é onisciente. Certíssimo. Agora, o que quer dizer isso? E aí, lembra que eu falei para você, nós, como estudantes de teologia, a gente precisa pegar essa palavrinha aqui e destrinchar ela. Então, se Deus é onipotente, ou seja, aquele que tem todo o poder, o que isso traz de implicação para a minha vida? Porque se eu só dizer Deus é onipotente, onipresente e onisciente, eu estou apenas declarando, afirmando os atributos de Deus. Agora, como eu posso fazer isso daí, transformar isso em ferramenta para a minha vida? Saber que Deus é onipotente, que Deus tem todo o poder, que tudo está no controle dele. Ou que Deus é onipresente, olha, está em todos os lugares. Não há lugar onde o nosso Deus não possa alcançar. Tá? Então essas coisas são importantes, conhecer essas coisas, tá? Esses atributos de Deus. E aí nós louvamos a Deus também nos salmos pelos atributos de Deus. Ok? E aí a gente fecha então os poéticos. Vamos tomar um café agora. E a gente vai para os proféticos, para encerrar essa matéria. Glória a Deus. Era para começar outra, né? Mas não adianta eu correr também, né, irmãos? Faz sentido, então, aquele guardar o ar, todo esse só para não perder tanto tempo fazendo nada, eu queria guardar o ar. Eu sabia que a 34 eu não consegui zerar, eu estava fazendo